Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo. Agora voltando à programação normal de temas. Hoje o tema que eu tenho para falar é sobre o tempo. De uma maneira bem despretensiosa, porque o tempo não dá conta da gente falar sobre ele, né? E, enfim, é muito vasto e complexo. Uma coisa que tem me despertado, recentemente eu voltei a ver a série Flash, né? De herói. Não sei se... Bom, muita gente deve saber, né? E aí tem vários momentos que ele volta no tempo, e aí ele viaja, e aí quando ele volta as coisas já não estão mais como eram, e aí ele cria uma nova linha do tempo, enfim. Cientificamente, ou até, enfim, ficcionalmente é muito interessante, mas é até um ponto de reflexão, porque será que se a gente tivesse a oportunidade de voltar no tempo e fazer diferente, a gente faria? É complexo, porque às vezes a gente erra e erra feio, e a gente só queria que não tivesse sido dessa forma, mas às vezes as coisas precisam seguir um fluxo, sabe? Se a gente não errar de um jeito, talvez a gente vai errar de outro. E, claro, cada dia a gente tem que procurar ser melhor e fazer coisas diferentes. Mas se a gente quer ficar sempre voltando e tendo feito diferente, por que a gente não faz diferente no agora? Eu acho que eu já mencionei isso antes, né? A questão de estar presente. Presente, esse clichê, né? Presente é um presente. É o agora que a gente tem, é o agora que a gente pode fazer diferente. Não é o que já passou. E nem a ansiedade do que vai vir, que a gente não sabe, que a gente não tem controle. Essas semanas têm sido muito importantes pra mim. Não sei se todos sabem, mas enquanto católica, né? Eu tô vivendo a quaresma, eu e todos os outros católicos, claro. Que é o período em que representa o que Jesus passou no deserto, os 40 dias que Jesus passou sendo tentado. E com certeza, mesmo ele sendo Deus, ele entrou mais ainda nele mesmo. Claro que a gente não é Deus, a gente erra, a gente peca, mas é importante fazer essa reflexão de entrar dentro de si. E o tempo, nesse sentido, é crucial. Então, tempo. Foram 40 dias, né? Que Jesus passou e 40 dias que nós passamos. Então, esse processo de reflexão passa pelo tempo, passa o que a gente está se dedicando nesse presente. E eu descobri muito sobre a questão do quanto a gente tenta controlar as coisas. E quanto que isso é impossível, na verdade. São poucas as coisas que a gente de fato pode controlar. E é saudável também a gente enxergar e tentar ver outras formas que não sejam isso, que não sejam só, ai, se não acontecer desse jeito, ai, e aí deu tudo errado e acabou. Tô viajando um pouco, mas tem a ver com a questão do tempo, porque a gente não tem controle do tempo. E o tempo, se a gente não tá consciente, ele também escorrega e quando a gente vê já foi. E aí a gente fica com vontade de voltar no tempo. Não que na vida real, diferente da série, isso seja possível, né? Não é. Pelo menos até o momento da ciência não é possível. Mas eu imagino que vai vir a ser porque, imagina, tudo isso que, no caso até onde eu estou, no Flash, tudo isso que acontece de errado depois na vida dele foi porque ele, de uma maneira egoísta, só pensou na vida dele, o que ele queria mudar pra vida dele, que ele não tinha gostado, que tinha acontecido, e no caso não foi nem só um erro dele, mas também de coisas ruins que aconteceram. Só que, pensando também na questão da quaresma e na questão desse momento da paixão de Cristo e da Páscoa, as cruzes, elas são inevitáveis e elas são necessárias em até certo ponto.
porque elas nos colocam no ponto de reflexão, no ponto de pensar de maneira interior, de pensar como que se lida com as coisas e o que as pessoas estão fazendo, e eu mesma estou fazendo, enfim. É importante, é importante. Tem alguns sofrimentos, nem tanto os sofrimentos, né? Os sofrimentos também, porque faz parte. Mas algumas dores são necessárias. E, enfim. E aí, em relação ao que é o tempo, às vezes a gente tá. Isso até foi comentado, não tô chegando nem perto de abordar temas ou na mesma eloquência que a Gabriela Prioli fez no podcast dela. Mas isso é uma coisa que ela até comentou. Às vezes você tá em férias, às vezes você tá num lazer. E aí você fica pensando em outra coisa, né? A ansiedade dos tempos atuais. Claro que dificulta um pouco estar no tempo presente, mas aí você fica pensando nas coisas que você não tá fazendo. E aí quando você tem um tempo livre, né? Um tempo que seria pra você só contemplar e só ficar. Aí às vezes você pega o celular ou vai fazer coisas que não são, gente, não são nem necessárias às vezes. Em vez de só contemplar mesmo. Contemplar a palavra. Enfim, só mais reflexões, porque eu acho que esse podcast, pelo menos pra mim, não sei como as pessoas estão ouvindo, mas pra mim é um momento de eu mesma refletir e tentar falar sobre coisas que eu penso, e tentar encaixar as ideias e conectar coisas. Enfim, é isso. Fiquem com Deus.